Olá pessoal, estamos de volta em Joaquim Egídio e hoje estamos com um velho conhecido, meu e talvez de vocês também, é o Chevrolet Spin, né? Esse carro foi lançado em 2012, teve já uma renovação, principalmente na parte frontal, onde perdeu aquela grade muito grande, ficou um pouco mais esticado, deu uma aparência mais simpática para ele, né? E aqui tem um caso interessante nesse carro. Como vocês sabem, na época do lançamento eu trabalhava na GM, né? Então participei bastante desse projeto. E dentro da GM, esse carro era chamado, o codinome dele de projeto era PM7. O que significa isso? People Move 7. Ou seja, era um carro para levar 7 passageiros. E depois saiu também com a versão de 5 passageiros. Nesse caso que nós estamos testando é a versão Premier de 7 passageiros. E qual que é o valor dele de mercado hoje? R$ 112.990 e já com a cor de R$ 1.600, que é essa cor metálica. O Spin mais básico, que seria o LS, ele parte de R$ 86.990. Quando esse carro foi lançado lá em 2012, ele veio para substituir quem? A Meriva, né, e a Zafira, né, que eram as duas minivans que a GM tinha na época. E esse Spin, ele é derivado do quê? Do projeto GSV, que é o Global Small Vehicle. O projeto original foi feito na Coreia, né, e de lá saiu todos os seus derivativos. O Cobalt, o Spin e o Onix aqui no Brasil, que hoje se chama Joy. O estilo do carro é esse estilo de minivan, né? Ele tem 4,41 m de comprimento total e 2,62 m de entre-eixo, que proporciona o quê? Uma boa capacidade de distribuir o espaço interno. Gosto dessa barra de teto longitudinal, tem aqui as fixações para colocar as barras transversais para levar algum acessório, tem uma boa área envidraçada que permite assim boa visibilidade e uma sensação boa quando você está dentro do carro. Na traseira, nessa reestilização que ela passou há uns anos atrás, as lanternas também passaram a ser mais envolventes, mais espichadas, dando uma sensação de maior largura para o veículo, né? O porta-malas, ele tem um acionamento elétrico da abertura e aqui ele está montado com a configuração de 7 lugares, ou seja, com esse banco levantado. Com isso, a capacidade do porta-mala é de apenas 162 litros. Mas na hora que você rebate todos os bancos, pode chegar até 1.608 litros de capacidade. Bom, vamos ver como que é o rebatimento dessa terceira fileira de banco. É bem fácil, tem uma alça aqui para puxar, outra alça aqui, você tomba ela para lá e isso aqui é questionável, né? Esse elástico, mas ele é funcional, ou seja, mantém o banco posicionado. E aqui a gente encontra a caixa de ferramentas e o step sobre esse tampão. Interessante também, 4 argolas para fixação de carga. Na parte de rodas e pneus, a gente vê essa roda diamantada, pneu 205/60 16, e aqui a gente já pode ver, né, freio a disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Um compromisso bom para essa categoria de veículo. Na parte de motor, a gente tem o quê? 1,8 litros, é um motor família 1 da GM. Muita gente às vezes vem e fala, mas esse motor aqui é o mesmo motor lá do Monza. Eu falei, não, gente, vamos devagar, vamos separar as coisas. Monza, Cadete, Zafira usava motor família 2. Esse aqui é o motor família 1. Qual que é a diferença principal? O comprimento do motor, obviamente, ou seja, a diferença entre os centros de cada cilindro nesse motor é um pouco menor. Ele tem apenas um comando de válvula, movido por correia dentada. A gente vê a parte de bobinas, elas são individuais, mas a injeção acontece aqui atrás nos dutos de admissão. Por ser um projeto ainda um pouco mais antigo, ainda leva
o tanque de partida frio, temperaturas abaixo de 18 graus mais ou menos, e quando está usando álcool como combustível, entra a injeção de gasolina para fazer a partida frio. É um motor que já começou a ficar um pouco ultrapassado. Tanto que a gente espera que na próxima versão do Spin, que deve vir ainda esse ano, ou talvez no começo do próximo ano, a gente esperaria que viesse com um motor novo. Mas eu tenho uma percepção que vai continuar com este motor aqui. Talvez sofra algumas atualizações, como esse já recebeu. Ele tem comando roletado, ou seja, ele tem uma série de vantagens a mais. Em termos de desempenho, esse motor entrega 106 cavalos com gasolina, 111 com álcool, 16,8 kgfm com gasolina, 17,7 com álcool, em termos de torque máximo, que permite o quê? Com esse câmbio automático de 6 marchas, um desempenho de 0 a 100 em 10,2 segundos e a velocidade máxima de 173 km por hora. Outra característica que a gente vê aqui no arranjo do compartimento do motor, ele é bem espaçoso, é fácil de manutenção. Esse motor tem a vantagem também de ser um motor barato de manutenção, muito durável. Veja, é um compromisso bom para esse tipo de carro, para o propósito que ele se aplica. Bom, fazendo aquela avaliação tradicional do AE, a gente vê, ângulo de abertura da porta é muito bom, né? Facilita bastante o acesso. O banco dianteiro está regulado para a minha posição, 1,81 m, arrumando aqui o encosto de cabeça. Então a gente vê bastante espaço para os pés, bom espaço para joelho, uma posição de sentar aqui bem alta, ou seja, você tem bastante visibilidade. Esse teto revestido de cor clara fica bom, dá uma sensação de espaço maior do que é. Esse banco revestido com esse tecido que imita o couro também tem um desenho bacana, bem feito. O legal desse banco da segunda fileira, ele tem a possibilidade de você correr ele um pouco para frente. Você vai prejudicando um pouco o seu espaço para as pernas, mas vai liberando um maior espaço para os passageiros da terceira fileira de banco. Além do que, ele também permite escamotear para aumentar o volume de carga. Vamos ver como que é isso. Na porção esquerda, né, que é o 2/3 aqui, ele escamoteia somente o encosto e aí você tem a possibilidade de corrê-lo todo para frente. Nessa porção do lado direito, o que a gente vê já? A fixação para assento infantil está aqui. A gente pode escamotear o encosto e com essa outra alavanca escamoteia o assento, permitindo o quê? Facilidade para acesso à terceira fila, né? Ajustando aqui o encosto de cabeça e a terceira fila não é para uma pessoa com 1,80 m de altura. Para um percurso pequeno, com um pouco de generosidade, até que dá para ir. E aqui na parte traseira tem porta-copos, porta-objeto, até um porta-celular aqui. Tem um pouco de conveniência também para o usuário. Vamos agora dar um pulo no posto em Souzas para fazer aquela análise técnica por baixo do carro e já vamos mostrando alguns detalhes. A chave é do tipo canivete. Volante revestido de couro, tem um toque suave, gostoso, diâmetro bom, bem agradável. Os controles de velocidade de cruzeiro na esquerda, rádio e telefone celular à direita, uma boa visibilidade. A altura do volante é regulável, assim como o banco do motorista também tem altura regulável. Vamos partindo aqui.
parte de volante, vamos ver como que faz aqui o retorno. Vê que o retorno ele é bem espontâneo também, aqui em baixa velocidade. Ele faz um alinhamento rápido. O esforço também é bem agradável, tanto para manobra quanto em baixa velocidade. E a sensação de centragem, ela é boa, é uma boa positividade. Estamos aqui no posto Cadar em Souzas. Vamos fazer aquela revisão técnica por baixo do veículo. Primeira coisa que a gente vê aqui na frente é esse lábio que melhora um pouco o fluxo de ar, né? Tira um pouco o fluxo frontal e deixa ele um pouco mais laminar por baixo do veículo, né? A parte de motor e câmbio, a gente vê que ele vem sem proteção de um protetor de cárter aqui. Esse protetor ele é vendido na concessionária como um acessório, né? Mas ele existe, se bem que é aquilo que eu digo, né? Às vezes quando o motor e o câmbio, o cárter principalmente, está acima da linha do subchassis, não é tão crítico, mas seria mais interessante ter um fechamento para proteção mesmo, né? A suspensão é o convencional, McPherson na dianteira, temos o subchassis, que ele vai ancorado na carroceria diretamente, sem nenhum elastômero, sem nenhuma bucha. E a gente vê o quê? Que esse subchassis, ele é curto, ele termina nesse ponto aqui, ele não tem a extensão frontal como outros veículos têm, até mesmo o Tracker antigo tinha o Tracker e o Sonic, eles vinham, né, com uma extensão por aqui. Mas ele tem uma boa rigidez, ancora os braços, o braço de controle, onde a gente vê a bucha vertical é a bucha de conforto e a horizontal a bucha de controle. Mola helicoidal, amortecedor pressurizado, barra anti-rolagem, a direção é do tipo assistência elétrica. É dentro do convencional que a gente conhece nessa categoria de veículo. Na parte traseira, o tanque de combustível, ele é plástico de 53 litros. As linhas de combustível e de freio, elas passam aqui pela lateral, elas vêm protegidas pelas duas longarinas da carroceria, mas falta uma calha plástica para evitar algum graveto, alguma coisa de se enroscar por aqui, né? A suspensão traseira, o eixo de torção, ele tem a barra anti-rolagem no meio, ou seja, para aumentar a razão de torção, né? A rigidez do eixo como um todo. E na suspensão aqui na mola, é uma mola helicoidal, constante, elástica, é linear, amortecedor pressurizado. Aqui é um dado interessante. Esse projeto, como é um projeto lá de 2012, foi dentro da plataforma, né, que é a GSV, o Global Small Vehicle da GM, foi um dos primeiros carros a ter a mola linear na traseira. Os projetos antigos que vinham da Opel, ele tinha essa mola com função progressiva. Então foi uma mudança de conceito que foi implementado nessa plataforma, que na época foi o Sonic, lá na Coreia, que depois foi vendido no Brasil, o Onix, o Spin e o Cobalt. Bom, e aqui na traseira, a caixa de step protege um pouco o efeito paraquedas. Bom, vamos agora andar com o carro. Estamos de volta aqui em Joaquim Egídio. Como vocês sabem, eu gosto desse trecho de paralelepípedo para avaliar a parte de ruído interno, aspereza do carro. O Spin ele tem um bom nível de aspereza, né? Não é um carro ultra macio, mas ele é bem equilibrado nessa parte. O comprimento dele, e comprimento do entre-eixo principalmente, faz com que ele acabe tendo um melhor balanço, né, nessas irregularidades do piso. Não fica um carro que cavalga demais, né? É bem agradável. Esse motor
1,8 litros, não é dos mais modernos da linha GM hoje, na verdade é um dos mais antigos, na verdade, hoje, mas ele ainda tem um desempenho agradável, tem um consumo bom, veja, é um compromisso bom para esse nível de veículo, né? Tanto que o consumo, andando com gasolina, de São Caetano, onde eu peguei o carro, até aqui, em Campinas, foram 13 km por litro, andando dentro da velocidade padrão de 120 por hora, ar-condicionado ligado, o controle de velocidade de cruzeiro ativado. Para o tamanho do veículo, a altura dele e tudo mais, é um consumo que eu considero bom. O câmbio de 6 marchas, né, automático, ele também tem um funcionamento bem regular, é aquele câmbio que a gente já conhece de outros modelos, está na linha GM já há bastante tempo, esse chamado GF6, né? E ele tem a função manual, ao você colocar a alavanca para trás, e a troca de marcha você escolhe, faz a seleção pela tecla aqui na lateral do pomo da alavanca, né? Aumentando um pouco a velocidade, e nesse piso mais remendado, a gente vê que o ruído de rolagem ele cresce um pouco com a velocidade do carro, mas continua dentro de um nível bom para você ter uma conversa aqui dentro do carro, até conversar com alguma pessoa que esteja sentada lá no banco traseiro, né, na terceira fileira. Então, é agradável. A parte de isolação acústica, isolação de vibração do motor para dentro da cabine, também vamos falar assim, está dentro dos níveis normais que a gente vê por aí, não é nada super extraordinário, mas esse motor, por ser 4 cilindros, ele também não tem muita vibração como os motores mais modernos de 3 cilindros, né? Então ele acaba tendo um compromisso bom entre vibração do motor e o que passa para dentro. O desempenho do freio também é agradável, a modulação de esforço no pedal de freio versus desaceleração está ok. Mesmo com capacidade de carga total, que seria de 518 quilos, somado aos mais de 1.200 quilos, que é o peso em ordem de marcha, então assim o carro ainda fica bem estável e bem agradável. A parte de direção, já andando aqui em velocidade um pouco mais alta e nessas curvas, a gente percebe que a centragem do volante, a resposta também ao esforço, ela é bem precisa, você sente bem a hora que você sai do centro e começa a fazer o esterço para a curva. O banco, você percebe um pouco mais de escorregamento lateral, a hora que você força um pouquinho na aceleração lateral nas curvas, mas nada que traga grande desconforto. Ele acomoda bem o corpo, não tem pressões indesejáveis ao longo das costas ou até mesmo no assento. Esse trecho de curvas aqui, a gente vê também a estabilidade do carro é boa, você pode até dar uma forçadinha a mais e não sente nenhuma tendência a sair de traseira, nada que assuste, né? E mesmo o controle de estabilidade, você não percebe ele sendo intrusivo. E os pneus também não é um pneu escandaloso, é um pneu que se comporta bem nessa forçadinha de aceleração lateral. Na parte de conectividade, o que a gente vê? A central multimídia aqui de 7 polegadas, ela ainda é um modelo antigo da GM, ela não tem
a parte de Wi-Fi, de internet, mas ele tem a projeção de Android Auto e de Apple CarPlay através de fio, né? É um sistema de som com 4 alto-falantes nas 4 portas, né? E tem uma boa acústica. Na parte do quadro de instrumentos, também ainda é aquele quadro de instrumentos menorzinho, né? Com o contagiros diminuído do lado esquerdo, e à direita o computador de bordo. Ele tem as funções básicas, né? Quilometragem de viagem, autonomia, consumo médio e velocidade média. Bom, aproveitando, estamos chegando naquele ponto de subida aqui na Estrada das Cabras. Vamos fazer uma aceleração para ver bem o nível de ruído. Lembrando que isso não é um teste de desempenho, é apenas um teste para a gente ver como que se comporta em termos de ruído geral, né? Então vamos em automático mesmo, em driving. Vamos sair aqui. A troca de marcha a 6.000 RPM, mas você não percebe nenhum ruído anormal ou vibração anormal gritante dentro do carro. Eu diria que a partir de 5.500 que você começa a sentir um pouco mais o ruído do motor, mas nada gritante a ponto de incomodar. Ele tem um compromisso bom, tem seu público, é o líder dessa categoria de minivan com 7 lugares, ou até mesmo na versão de 5 lugares. É um compromisso muito bom. Vamos esperar. Acredito que agora no segundo semestre, até o final do ano, deve vir a atualização do Spin 2022. Esse que nós estamos testando aqui ainda é modelo 2021. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos. Abraço!